Olá, ouvinte da RCI, programa Entre Livros no Ar. Hoje nós estamos com um programa mais do que especial, porque a gente vai estar conversando sobre a obra Círculo Mental Somático. Nós já trouxemos essa obra aqui antes. É o quarto volume de uma coleção que pretende publicar 16 volumes. Essa obra ela representa uma conquista grupal, né, porque é uma equipe, mas hoje a gente está aqui representando, né, essa equipe, as duas organizadoras do volume 4 do livro Círculo Mental Somático, que a gente tem aqui, então, do nosso lado, a Annelise Pelissari. Ela é graduada em odontologia, é especialista em saúde da família, odontologia do trabalho e educação permanente em saúde. A gente tem também a Liliana Scarpari, que é graduada em Educação Física e Enfermagem, pós-graduada em Ergonomia, Emergência e UTI, e docente em enfermagem. Ambas são voluntárias da Conscienciologia, essa é uma obra conscienciológica, e a gente já aproveita então para dar as boas-vindas às autoras ao nosso programa. Olá, muita gratidão pelo convite. É uma satisfação estar aqui nos estúdios da RCI ao vivo, depois de tanto tempo só cada um na sua casa fazendo as suas entrevistas, então exercitando a convivialidade num momento tão especial que é o lançamento deste quarto volume do livro do Círculo Mental Somático. Olá, eu também sou muito grata por estar aqui e compartilhar com vocês um pouco dos bastidores desse livro, da conjunção, né, de ideias esse momento, né, digamos assim, importante para todos nós. Pelo menos, né, a gente pensa que vai contribuir muito essas informações que tem nesse volume 4. Aguardem. Então, a primeira pergunta é assim, nós já tivemos aqui as organizadoras do volume 1, 2 e 3, né? Então, assim, talvez eu vá fazer a mesma pergunta para vocês, mas tem, né, a gente tem ouvintes aí, pessoal que acompanha também pelas redes sociais, que não conhecem esta obra. Então, eu gostaria que, primeiramente, vocês falassem para a gente o que é o Círculo Mental Somático e o que é essa obra Círculo Mental Somático. Muito bem. O Círculo Mental Somático é uma atividade que foi proposta em 2012. Então, nós estamos em 2020, ele já tem 10 anos de atividade. A proposta inicial dele é um espaço de debate para gerar discussões como se fosse um útero mental somático, como você conseguisse trabalhar as suas questões de argumentação, de debate, com o grande público, né, com o público da conscienciologia. Ele também tem uma proposição de incentivar a criação de novos escritos, de novos livros, né, de gestações conscienciais. Então, a escrita de um livro que versa sobre os debates, ela tem tudo a ver com a proposição inicial do Círculo mesmo, que é o incentivo à escrita de livros. E a ideia foi justamente essa, né, que surgiu aí através do professor Val, de fazer um compilado dessas informações. Né? E a Rosemary, ela tomou essa iniciativa e foi incumbida de fazer essa atividade, e junto a ela, então, tivemos uma equipe, né? Foi formando uma equipe, e a partir dessa equipe, então, a gente tem grupos, né, de atividades que são divididas até a finalização dos textos, né? São todas etapas, até chegar, então, como nós estamos no quarto volume, nós aí brevemente chegaremos no 16º volume. Porque, na verdade, a proposição inicial desse projeto do livro mental, do Círculo Mental Somático, é fazer os 166 primeiros debates que houveram. Então, vão ser cada livro desse, cada volume, ele tem 10 encontros. E ficaram, então, 10 capítulos do livro. Quando a gente chegar no 16º livro, vão ter 166 capítulos falados. E por que a escolha, então, de 166? Já que nós estamos agora... em 2019, ele começou a ser transmitido online. Então, de 2012 até 2019, a gente teve 369 encontros.
Os primeiros 166, eles tiveram a participação do professor Valdo Vieira. Então, esse foi o critério de escolha de até onde esse primeiro projeto seria executado. Pode ser que surja um novo projeto em que tenham mais desenvolvimento de uma GESCOM a partir dos outros livros. Mas, nesse primeiro momento, então, serão esses em que a gente teve a participação do professor Valdo Vieira, porque, quer não, ele era um balizador da discussão. Porque a ideia desse livro, ela é muito original, porque ela transforma o debate de ideias de um grupo, né, numa obra escrita. Porém, não é uma tarefa fácil. É desafiador e dá muito trabalho fazer isso, mas quando o capítulo está pronto e você observa que a ideia de todo mundo, todas as pessoas que contribuíram, todas as pessoas que falaram, está ali, mesmo que às vezes a pessoa falou alguma coisa que não era era um pouquinho deslocada. Mesmo assim, a ideia dela está presente ali. Por quê? Porque a gente tinha sempre o balizador no fim, para fazer os contrapontos. Então, na minha opinião, essa é a riqueza desse livro, né? Porque ela é uma construção coletiva, não apenas das organizadoras, ela é uma construção do debate, da própria CCCI. Né? Porque até neste livro aqui, a gente teve participação de mais de 780 pessoas. Né? A média de cada encontro são 188. Essa é a média de pessoas. Se a gente vai somar 10 encontros, então ela tem um peso de construção coletiva. Muito bem, gente. Então, conforme lembrado pela Liliana, né, esta que vos fala também faz parte desse livro, né, a organização aí dessa obra. E eu gostaria de fazer aqui a leitura das pessoas que compõem a equipe. Por quê? Porque, conforme disse a Annelise, essa obra ela foi assim produzida a várias mãos. Então, são várias equipes de trabalho. Né? E vale a pena a gente valorizar, reforçar, né? Reconhecer aí o esforço de todas essas pessoas. Ana Maria Pereira, Ana Seno, Ana Maria Ferreira, Bianca Lopes, Carmen Freire, Eliane Amarante, Fernanda Schroeder, Ellen Matos, Ivone Kubarenko, Jaqueline Assis, Lélia Gomes, Mércia Oliveira, Nazaré Almeida, Rosa Nader, Simone Matos, Sônia Barbosa Batista, Sônia Ribeiro, Sônia Silva e Valéria Brilhante. Então, ao todo, são 22, são 22 pessoas que compõem a equipe, 21 pessoas e uma consciex, porque a gente manteve o nome da Carmen Freire, que já faleceu, que já dessomou, porque ela participou muito e ela colaborou até o círculo de número 60, então a gente vai manter aí o nome dela nessas próximas publicações. Bom, meninas, eu gostaria que vocês falassem um pouco assim do escopo do trabalho, né? E eu queria que a gente entrasse também um pouco no conteúdo, mas primeiramente, assim, para quem não conhece essa estrutura, eu queria que vocês falassem assim, como que ele foi organizado? Olha, assim, é uma atividade onde existem 3 grupos de trabalho. Como a Rosa mencionou o nome das outras participantes da equipe, esse grupo ele é dividido desde o trabalho da transcrição do vídeo, né? Então tem uma equipe que transcreve o vídeo sem mudar absolutamente nada, a outra equipe confere o vídeo e a terceira equipe ela passa então a fazer o texto, né, próprio, adequado para compor, então, o capítulo do livro. E esse trabalho, eu, pessoalmente, já passei por outras 2 equipes iniciais, né, onde a gente tem um aprendizado. Você vai aprendendo a ouvir o vídeo e transcrever vírgulas, né, tudo o que se fala, a gente não pode tirar nada, porque não pode mudar o contexto. Né, a gente não vai colocar palavras nossas ali. A gente, no final, né, a gente acaba só dando uma melhorada no texto,
acertando as ortografias, né? Fazendo as adequações. Mas, assim, é um aprendizado constante, porque você ouvir um vídeo que ele é inédito, né? A gente não tem esse vídeo no YouTube. Então, você ouve aquilo e aquele trabalho, ele vai funcionando de modo engrenado, porque a partir do momento que se faz um trabalho de transcrição, nós lá do terceiro grupo, que é do qual eu estou fazendo parte atualmente, a gente fica esperando esse texto, né? E aí, depois que nós finalizamos, a outra equipe, né, de revisão está também aguardando. Então, é uma engrenagem, né? Porque se parar no meio, aí fica aquelas demandas. Então, basicamente, esse trabalho ele funciona com grupos específicos, que também as pessoas podem mudar a qualquer momento, né, de acordo com as demandas. Ela migra de um grupo para o outro, inclusive para adquirir novas habilidades na escrita, né? E a partir de então, após a revisão, vai se juntando os temas e aí então fica para o próximo volume. Então, esse trabalho, ele é um trabalho, para mim, fantástico, porque eu venho aprendendo muito, né? Inclusive com temas que são detalhes, né? São coisas inéditas, falas inéditas. Então, aquilo para a gente é como se fosse uma novidade, entende? Então, assim, eu já tenho 2 anos, né? Desde 2019, quase 3 anos vai fazer que eu estou trabalhando com esse grupo e a minha experiência tem sido excelente, né? Muita coisa eu tenho aprendido. Quer complementar, Adi? A experiência de trabalhar com essa equipe, ela é gratificante, mas ela não é uma tarefa fácil, porque transformar um debate em algo escrito, ele é extremamente desafiador. Porém, quando passa aquele desconforto inicial, as coisas começam a ficar agradáveis, prazerosas e particularmente para mim, trabalhar com esse projeto, ele proporcionou um acréscimo à cognição. E eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas que estavam nesses primeiros círculos e falaram alguma coisa, ou propriamente anotaram alguma coisa, e agora vão ver o livro e vão se ver que a sua ideia estava lá. Está lá escrita e contemplada. Porque a ideia inicial, quando o professor Valdo pediu para a Rosemary e para a Mabel escreverem sobre os encontros do círculo mental somático, a ideia inicial era que se fosse, aos poucos, colocando os capítulos, os encontros, na revista da Unescom, na Scriptor. Porém, são muitos capítulos e era muito material. A Rosemary começou a juntar o escrito que ela tinha com mais de alguns outros voluntários e viu que tinha muita discrepância na interpretação de um com a interpretação do outro. E aí, então, que veio a ideia de acessar o vídeo gravado, fazer a transcrição e da transcrição fazer uma redação. A partir daí, então, começou se cultivar a ideia de fazer, então, uma obra, né? Depois, mais tarde, teve um voluntário que ajudou na ideia de fazer o livro por capítulos, porque pensa fazer 166 capítulos de um livro ia demorar muito tempo e talvez fosse um pouco desmotivador, né? Então, a partir do momento que ela agregou mais gente na equipe, que foi, inclusive, proposição do professor Valdo Vieira, né? Esse trabalho não é trabalho para uma pessoa só, é trabalho para uma equipe. Então, a Rosemary encampou essa ideia, né, e começou a desenvolver, e desde então ela coordena esse grupo para fazer esse trabalho, né? Então, particularmente para mim, enquanto 9 anos já de voluntariado conscienciológico, é, sem sombra de dúvida, o trabalho mais recompensador que eu tenho feito. Tá? Porque é um trabalho sério, mas é um trabalho que te devolve muito, justamente por esse acréscimo à cognição. Olha, gente, é muito, muito gratificante esse momento, né? Porque a gente também está aí, né? Trabalhando nessa equipe.
Então, assim, hoje realmente é um dia muito especial para a gente. A gente vai pedir, então, aos nossos amigos aí, patrocinadores, só um pequeno intervalo, nós retornaremos daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Estamos aqui hoje no programa Entre Livros, entrevistando Annelise Pelissari e Liliana Scarpari sobre a obra Círculo Mental Somático, volume 4. Compõe uma coleção de livros Círculo Mental Somático. Muito bem, meninos, eu gostaria que a gente começasse a falar um pouquinho mais em termos de conteúdo, assim, o que a gente vai encontrar nessa obra? Olha, quando eu recebi, né, esse PDF do livro inicialmente, que eu li, né, a gente participa de um dos capítulos, né, desse livro, mas o que eu pude observar que o conteúdo desse livro, para mim, ele trouxe um contexto onde se fala muito sobre a convivência, né? Se fala muito sobre a amizade, a lealdade, e dos propósitos que isso tem e do peso que isso tem, do processo da convivência, de uma convivência harmônica, sadia entre a comunidade, entre as pessoas, para que se expanda, né, através de projetos, de pesquisa, através de planejamento, de construção, de dinâmicas, entre outras atividades que façam com que, a partir da convivência, a ciência, a conscienciologia, ela se expanda, né? E lembrando que essa responsabilidade que nós, enquanto intermissivistas, né, temos com relação ao processo nosso, né, evolutivo, de reciclagens, tanto existenciais quanto intraconscienciais, e que isso também vai favorecer esse processo de convivência, né, de harmonia grupal, para que as coisas caminhem de formas mais tranquilas, serenas. Então, o livro ele traz um conteúdo, algumas informações específicas que quando você lê um parágrafo, você fala, esse aí é para mim, né? Então, me chamou muita atenção alguns parágrafos em específicos, em alguns textos, né, alguns capítulos, e que me trouxeram muitas reflexões. E isso, para mim, também tem sido como se fosse um aporte, digamos assim, né, um aporte, porque eu penso que quando você está trabalhando com um livro, né, além de você desenvolver as suas habilidades quanto à escrita, o processo de cognição, você tem os aportes multidimensionais, né? Então, ou seja, não é só meu amparador, digamos assim, nem da Annelise, nem da Rose, é o amparador da equipe. São os amparadores de cada um e o amparador da equipe, que nos ajudam com as ideias, na facilidade do trabalho. E isso faz com que, a partir do momento que você lê esse conteúdo e que tem uma relação direta com você, porque a conviviologia é uma das especialidades que eu tenho estudado nesses últimos anos. Então, eu dou muito valor a isso, né, a esse processo de convivência, inclusive com a equipe do Círculo Mental Somático, né, dessa equipe que transforma todo esse conteúdo numa GESCOM, né, uma gestação consciencial como essa. E então eu vejo que tem essa abordagem mais significativa, né, quando ele fala das perspectivas que nós temos, né, mediante esse processo todo de convivência. Então, o quanto é bom, né, a gente falar sobre amizade evolutiva, né? Então, a gente tem aqui, e essas amizades, elas não são só dessa vida, né? Se a gente levar a condição de multiexistencialidade, né, o quanto que a gente já vem com essas amizades, digamos, raríssimas, justamente com esse objetivo dessa produção, né, de escrever um conteúdo desse e de fato ter a teática, né, teoria e prática da convivência. Esse que é o bacana da história. Nós estamos aqui, Rosemary, Liliane e Annelise, representando a equipe. Então, este 4º volume, nós estamos na condição de organizadoras, o nosso nome está na capa. O nome de toda a equipe está
também constada no livro, assim como o primeiro volume eram outras 2 colegas que estavam aqui junto com a Rosemary, no segundo volume, no terceiro, assim. E assim sucessivamente, dando a oportunidade do autorado a todo o grupo. Então, essa é uma grande sacada desse livro, né? Porque, além de ser uma GESCOM grupal, ela dá essa oportunidade de autorrevezamento da equipe, né? Para agora e para as próximas existências também. Então, o livro, esse 4º volume, ele conta com 358 páginas e todos os livros vão ter 10 capítulos, como a gente já falou anteriormente. E os capítulos desse, então, são dessomática, seriexologia, prospectivologia, amizade, personalidade consecutiva, lealdade, liderança interassistencial, escala evolutiva, balanço anual e praxis pró-autorado. Então, são do encontro 31 ao encontro 40. Agora, meninas, assim, dos 10 capítulos, né, a gente trabalhou nesse livro específico, qual deles mais despertou atenção, mais mexeu com a intraconsciencialidade de vocês, foi mais relevante para o caso pessoal de cada uma? Eu considero que esse tema de liderança, para mim, ele é muito importante, né? Porque eu venho exercendo esse papel há muito tempo, não só na SOCIM, de modo geral, mas também no voluntariado conscienciológico. E o quanto que esses temas correlacionados, ele tem uma relação com a liderança, né? A liderança interassistencial. E eu vejo que isso desperta em mim muitas reflexões, né? De modo no comportamento, de como você qualificar as tuas energias, o teu holopensene, a partir do seu holopensene, e poder fazer uma assistência, uma interassistência mais qualificada. Então, esses papéis que a gente assume na sociedade, de um modo geral, e tanto na vida pessoal quanto conscienciológica, eles trazem, assim, momentos de aprendizado. Então, o intermissivista, ele já é, digamos, um líder inato. A gente só precisa qualificar essa nossa assistência através da mudança de hábito, através das nossas reciclagens, né? E que isso não é de hoje para amanhã, leva um tempo, né? E o quanto mais rápido você fizer isso, é melhor, né? Então, a mudança de comportamento, de fato, ele traz uma qualidade nesse processo de convivência entre as pessoas. Do quanto que você, se não tem algumas habilidades ou traços, né, traços forças que a gente chama, é importante que se desenvolva, né, tal qual a empatia, né, o acolhimento, né, então o afeto, são traços conscienciais que eu venho qualificando no sentido de você poder trazer uma melhor liderança, né? No sentido mais homeostático. Então, eu vejo que isso me chama muito atenção no livro, né? E, na verdade, ele faz uma correlação com os demais temas, porque se você não tem, né, uma habilidade nesse sentido, é necessário que a gente trabalhe para isso. Então, me chamou muito atenção esse tema, Rosemary. É importante, sim, ressaltar que como nós somos um grupo de 21 consciências ginossomáticas, né, essa é uma outra curiosidade interessante, porque essa equipe ela já sofreu mudanças, entra gente, sai gente comum a qualquer equipe, mas ela teve muito pouca participação dos homens, né, e hoje já faz alguns anos em que ela, curiosamente, é formada apenas por mulheres. Então, nem todas as colegas trabalharam nesses 10 capítulos, né? Porém, eu tive contato maior com 5 desses 10 capítulos, então eles foram um pouco mais impactantes para mim, porque eu esmiucei mais a fundo, mas o livro, todos os capítulos, eles são muito bons, porque a grande sacada desse livro é que você conseguir traduzir uma fala coloquial
que tem uma verpom muito importante e que aparentemente é uma coisa simples. E que quando você lê, ela é uma escrita simples, porém ela não é uma escrita vulgar, vamos dizer assim. Ela tem um conhecimento, tem uma sacada legal, ela tem um conhecimento mais profundo, ela faz você refletir. Como, por exemplo, aqui, ó, no capítulo 2 do livro aqui, nós temos uma frase, vou ler uma frase super simples, mas para a gente entender o quanto é denso. Ó, atenção! Quanto mais atento às sincronicidades e às oportunidades de assistência, mais assistencial a pessoa se torna. Quer dizer, na verdade, todo mundo sabe disso, mas ler isso parece que dá um acalanto na gente que a gente está no caminho certo. Mais ou menos isso. Claro que tem muita verpom mais profunda. Por exemplo, agora no volume que vai sair agora, no próximo, no volume 5, tem uma fala do professor Valdo que ele diz assim, renúncia cosmoética, o tema que vai sair no próximo volume. Ele diz assim, eu gostaria de ser como eu estou sendo agora, aqui nesse círculo mental somático, sempre com vocês. Que é promover uma expansão de consciência, conseguir falar assuntos mais avançados. Porém, tem vezes que eu fico até 1 ano sem poder fazer isso. E hoje eu estou fazendo nesse momento com vocês aqui. Às vezes eu passo 1 ano e falo 1 minuto sobre isso. Então, o aproveitamento desses momentos do círculo mental somático transformados em livro é especial. Agora, você falou da amizade, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre esse capítulo específico da amizade? Pois é, Rose. A amizade, né, sob o ponto de vista conscienciológico, o quanto que esse tema, né, a gente fala que ele traz esse vínculo, né, o vínculo das pessoas com um objetivo em comum. As amizades, elas podem ser raríssimas, né, digamos assim, aquelas que você considera como sendo mais pontual, que você pode contar com a pessoa a qualquer momento. Tem as amizades ociosas, né, mas nem por isso a gente vai desprezar as pessoas. Mas o objetivo de tudo isso é a gente ter, né, e desenvolver esse processo nosso da afetividade, da autenticidade, de dar valor para isso. Por quê? A amizade verdadeira, ela é evolutiva, né? Digamos que ela tem um objetivo, um consenso. Então, ela tem, né, a gente fala que essa amizade, ela não é referente à parentela nossa, ou seja, a nossa relação de amizade somente com a família. Ela é importantíssima, com certeza é. Mas o que transcende isso, né, é a família evolutiva. Então, a família evolutiva, ela tem esse foco, esse objetivo de você fazer a construção, a expansão de um tema, né, ou seja, dessa ciência, né, da ciência conscienciologia. Então, para a gente chegar num nível de ter esse tipo de amizade, onde você olha, né, o outro de forma igual, sabe, sem pré-julgamento, sem preconceito, eu acho que ainda tem muito a ser ainda reciclado. Então, esse tema de amizade, me parece que ele é o eixo, né, é o eixo para que as outras coisas aconteçam. Né? Então, se fala muito também da prospectologia, né? Que é um outro capítulo do livro, onde se prevê o que você, ele coloca, né? Daqui 30 anos, como será essa comunidade conscienciológica, por exemplo? Quais são os planos, os planejamentos? Quais são, assim, o aproveitamento que vai se ter? O que vocês vão construir daqui 30 anos? Né? Então, para haver cumprir, são objetivos e metas, né? Para você chegar naquele objetivo em específico, o que acontece? Tem um vínculo, e esse vínculo se dá através da amizade. Né? Então, para você conseguir chegar naquele ponto,
construir um projeto enorme, né? Digamos, aí tem vários projetos, né? O Mega Centro Cultural, que está aí por vir, né? A Ágora, são projetos extremamente valiosos, né? E que ele transcende o processo da convivência. Para se ter uma convivência boa, sadia, é preciso ter laços, vínculos de amizade, né? Onde a gente possa ter um ambiente profícuo, sim, para que isso promova, né, o processo de evolução para cada um de todos nós, né? Annelise falou sobre citações aí de Valdo Vieira. Queria que você falasse um pouquinho sobre a participação do Valdo e como que isso ficou registrado no livro. Um pedido particular do professor Valdo Vieira para a Rosemary, quando então da ideia de transformar o debate em livro, era despersonalizar as pessoas. Tá? Porque o mais importante era o resultado do debate. O somatório de ideias que vai resultar numa resultante. Seria no consenso do debate. Então, isso foi, a gente procurou de todas as maneiras manter esse pedido dele, tanto que o livro ele tem ideias do grupo, né? A construção coletiva. Porém, tem alguns relatos especiais do professor Valdo que foram mantidos seria a última sessão de cada capítulo, se chama Relatos Exemplaristas de Valdo Vieira. Porque como uma pessoa pública, não daria para desperdiçar as ideias e daria para encaixar o pensamento dele como pessoa pública. Eu vou ler um aqui, por exemplo, no capítulo 39, que é Balanço Anual da Maxi Proexis. O último relato dele tem 2 linhas apenas, mas ele chama assim, chacoalhão. Vocês não podem falar que eu não dou o meu show. Eu mexi com vocês o ano inteiro. E o próximo ano vai ser mais puxado. Então, são particularidades que ele falava que, primeiro, que quem conviveu com ele vai reconhecer e vai relembrar. E, segundo, tem muita verpom também no relato que ele fala. É importante que muitas coisas que ele falava no debate eram histórias que ele contava, né? Sobre a vida dele, sobre experiências dele. E a gente achou que seria um desperdício não colocar, ou colocar isso, não tinha como despersonalizar, porque a gente sabe, a vida dele é pública, né? As tertúlias conscienciológicas, elas mostram isso, né? Então, foi uma forma da gente valorizar a fala dele, né? Destacando o exemplo que ele representa para a gente, né? Agora, ele fala, um dos temas, né, desse livro aí, que eu considero muito sério, e que na época em que foi debatido era uma novidade, o professor Valdo tinha trazido, era uma verpom, é a liderança interassistencial. Então, eu queria ver se vocês podem falar um pouquinho sobre o que é isso para o pessoal que está encarando como uma novidade. A liderança interassistencial foi um dos temas que me chamou muita atenção no livro, né? E assim, como é que a gente, dentro desta nossa compreensão, né? O que é líder, né? Líder é o momento onde você... a gente fala não estou falando do líder convencional, né? A gente está falando do líder consciencial, no caso aqui, da liderança interassistencial. A liderança, para mim, né, como prática, ela é inata, né? Então, desde pequenininha, a gente já vem dentro de grupos manifestando um comportamento de liderança. Ok, existe aquela liderança que é mais, digamos assim, homeostática, não é? Que é o que a gente... de fato precisa exercer, né, digamos assim, mas a liderança não é só liderar um grupo, mas você é líder de você mesmo, né? Como que você lidera essa tua vida, né, a tua rotina útil, inclusive para escrever o livro, né, Rose?
o quanto que você tem que fazer essa organização da sua rotina útil para conseguir ter o tempo hábil entre o recebimento do texto e a entrega do texto, né? Porque a sua demora, ela vai impactar no trabalho dos outros grupos, né? Então, a liderança, a autoliderança, como que você lidera o seu processo, e essa liderança interassistencial. O que ela é interassistencial? À medida que você faz, você ajuda, auxilia as pessoas de modo assistencial, seja ele em qual âmbito for, naturalmente você também está recebendo assistência. Por quê? Porque eu estou sempre aprendendo com outra pessoa, eu estou sempre aprendendo com a Annelise, sempre aprendendo com a Rose, sempre aprendendo com a equipe ou com as outras pessoas que eu convivo. É uma somatória de experiências, onde vai fazer com que você, a partir do momento que você assuma essa liderança, seja ela de liderar um grupo, de forma geral, né, que nesses últimos anos eu venho exercendo esse papel dentro de UFUI, né, de uma IC, agora de um colégio invisível. Então, como você procede, como é seu comportamento, né, como que você deixa você sair do ego e você olha para o outro, de ouvir a sua necessidade, o quanto que a necessidade do outro, ela, às vezes, é muito mais importante do que a sua. Então, a tua necessidade, às vezes, é um grãozinho de areia, né, e olhando para o outro, né, qual que é a necessidade. A gente olha isso dentro do grupo, né, do grupo da escrita aqui, de todas essas mulheres, e aí, é todo mundo igual? Claro que não. Uma consciência é diferente da outra, cada uma tem suas habilidades e a gente deve valorizar isso, né? Você buscar naquela pessoa um traço consciencial que você considere importante. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que você seja um líder interassistencial. É buscar a necessidade do outro e, a partir daí, então, fazer esse acolhimento, né? Esse acolhimento da consciência e dar o seu melhor por ela. O termo liderança, ele permeia não só o capítulo 37, mas todos os capítulos desse livro. E tem uma seção do capítulo 35, que é personalidade consecutiva, que se chama de liderado a líder, que é exatamente a proposição do intermissivista, né, que vem num crescendo de trabalhar isso. E uma particularidade que eu queria falar aqui, enquanto grupo, enquanto bastidor, eu uso muito o exemplarismo da nossa coordenadora como treino da liderança pré-intermissiva. Então, isso para mim tem sido um aporte muito grande também. Só complementando que esse conceito, né, da liderança interassistencial do professor Valdo era uma coisa para a gente já começar a pensar nessa vida, que é o trabalho de resgate a ser feito no intermissivo. Então, se a gente consegue ser completista nessa vida, se a gente consegue dessomar e ter um nível de lucidez suficiente e não tiver muitos comprometimentos, nós vamos exercer a liderança interassistencial no extrafísico, que é exatamente o resgate das consciências que nós deixamos na baratrosfera, nossos amigos, nossos compassageiros, nossos, como que a gente chama assim, desafetos, né? Nossa responsabilidade. Então, esse exercício de resgate da baratrosfera é chamado de liderança interassistencial, e essa é uma verpão do professor Valdo Vieira que a gente está trazendo aqui nessa obra. A gente agora vai, então, chamar os nossos patrocinadores. Então, você que está aí nos acompanhando, aguarde só um minutinho, nós já retornaremos. Programa Entre Livros de volta aqui, falando sobre Círculo Mental Somático, volume 4, com as autoras Annelise Pelissari e Liliana Scarpari. Eu queria, meninas, que vocês falassem um pouco sobre alguns... a gente vai focar aqui bastante no conteúdo, tá? Então, eu queria que vocês falassem assim, que tem muita gente que está acompanhando e não tem uma certa compreensão ainda, porque esse livro, ele... tem a participação nos debates, né, lá no tertuliário do CAEC, e tem alguns temas que realmente são muito profundos. E eu gostaria que vocês falassem de seriexologia. O que é a seriexologia, primeiramente, para quem está se ambientando aí, ligando agora a rádio, e qual é o aprofundamento que é trazido na obra sobre a seriexologia? Bom, a gente entende que seriexologia é a sucessão de várias vidas, né? É o processo que acontece, por exemplo, série existencial.
seria uma ressoma, uma dessoma, né? Uma ressoma, um nascimento intrafísico, uma dessoma, que é a morte, né? O descarte do corpo físico e um novo renascimento. Então, é uma série existencial, ou seja, a gente vem vivenciando ciclos multiexistenciais, né? Ou seja, estou aqui agora, daqui a pouco eu dessomo, né? Vou para outra dimensão, então lá tudo continua. Né? Então a gente tem lá as comunidades extrafísicas, a gente vai continuar evoluindo de alguma forma, né? Porque você estuda também, né? Tem atividades para fazer, enfim. Aí você faz um planejamento lá, se você vai, no caso, participar de algum curso intermissivo, né? Que nesse caso você já é consciex, né? Uma consciência extrafísica. Participa-se ou não de um curso intermissivo, lá você aprende muitas coisas, né? Acho que um dos temas muito estudado lá é a conviviologia, né, Rosa? Para a gente conseguir trazer, né, esse conceito para cá, né? De tamanha importância. E após aprender tudo isso, de acordo com a evolução da consciência, existe uma consciência, né, que a gente chama de evoluciólogo ou orientador evolutivo, que nos ajudam nas diretrizes, digamos. Ele não vai falar para você o que você tem a fazer, é você enquanto consciência que vai decidir, né, se sim ou se não. E a partir daí, então, você decide em que grupo você vai renascer, né, qual é a família, qual é o contexto, qual é a sua programação existencial, que a gente chama de ProEx, né? O que você veio fazer aqui? Veio só comer, beber, dormir, se divertir? Não, a vida não é só isso. Então, a partir daí, desse conceito, né, você ressoma nesse grupo, tem os desafios da vida humana, que ele não é fácil, né? Nós somos ainda consciências muito psicossomáticas, né? Digamos assim, nós estamos num planeta que ainda é doente, existem consciências mais lúcidas, menos lúcidas, e assim a gente vai tocando. À medida em que você vai encontrando seus grupos evolutivos e você tem, né, muitas vezes a gente não relembra o que a gente veio fazer aqui, né, talvez seja de propósito mesmo. Existem pessoas que, né, têm essa ideia já inata de que veio aqui fazer determinada atividade, que aquilo vai ser evolutivo para ela, né? Digamos assim, isso vai ter um contexto, né, de processo intraconsciencial dela reciclar muitas coisas, né, diante os grupos de convívio dela, e aí então faz-se essa trajetória nessa vida aqui intrafísica, e ela dessoma de novo, vai para a extrafísica e assim sucessivamente. Então a serexologia, ela é uma especialidade, do meu ponto de vista, importantíssimo da gente estudar. É só para eu saber, diante aqui o tema, né, da personalidade consecutiva, é para eu saber o que eu fui na vida passada, né, o que isso vai contribuir. Bom, é sempre importante, a autopesquisa, ela envolve diversas especialidades, a serexologia é uma delas. Então, existem contextos, né, onde tudo aquilo vai mexer com você, né? Vai mexer com a tua intraconsciencialidade e a partir daí, então, você vai se orientar, digamos assim, né? Entrar no eixo, e de fato, como é que eu sei que eu estou dentro da minha programação existencial? Pelo seu bem-estar, né? Eu não estou falando zona de conforto, porque a evolução, ela não exige zona de conforto. Isso é para quem não quer botar a mão na massa, né? Então, a partir do momento que você põe a mão na massa, você vai mexer, você sai da zona de conforto. E aquilo vai te trazer conflito, isso é bom? É bom porque traz reflexões e a partir daí, então, você vai fazendo aquele movimento, né? Um movimento de aprofundamento do que eu preciso melhorar. Então, o objetivo, né, é sempre evolutivo, digamos assim. E uma curiosidade, um adendo a mais desse capítulo da serexologia é que durante o debate foram surgindo, não estava programado no debate os estudos de caso, mas foram surgindo as pessoas que estavam lá falando sobre as suas experiências. Então ficou muito rico porque teve muitos estudos de caso das pessoas que estavam lá. E também as pontuações do professor Valdo, como, por exemplo, ele disse assim, não vão no bico da aparência física. A aparência física tem muita interferência de genética e tem muita gente da mesma família. E isso daí já deu, peraí, então eu tenho que
focar o meu estudo por outro lado aí. E aí, logo depois, então, no capítulo 35, tem a personalidade consecutiva, que também tem muito a ver um capítulo com o outro, né? Um complementa o outro. Eu ia justamente falar sobre isso, porque tem a ver com a serexologia, né? A personalidade consecutiva é quando você encontra com uma pessoa numa vida, essa pessoa dessoma e depois você encontra com ela, você na mesma vida, e a pessoa já está num outro corpo, com outro nome, de uma outra família. Então, é chamada de personalidade consecutiva. Está tudo dentro do estudo da serexologia, né? Tem alguma coisa que vocês querem complementar em relação a esses capítulos? Eu queria fazer uma outra pergunta, que é aí específico para a Annelise, que é o seguinte: a cada debate, né, conforme a gente foi vendo assim, no livro 1, 2 e 3, a equipe que conduzia, ela ia tentando metodologias diferentes para conduzir o debate, até se chegar ao formato que hoje, né, e que já vem há alguns anos atuando. E nesse livro teve um debate que foi a escala evolutiva, que foi atípico, que foi diferente dos outros debates. Tanto é que ele tem um tamanho diferente, ele tem um formato diferente, porque... Por quê? Eu gostaria de que você falasse o porquê. Foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio trabalhar com esse capítulo. Primeiro, porque a proposta inicial do debate era trazer novos elementos para a escala evolutiva das consciências, né? E aí, logo em seguida da proposição, a plateia, né, os debatedores já sugeriram mais uma ideia. Não, além disso, nós queremos discutir a etapa jejuna e a etapa veterana dos patamares da escala evolutiva da consciência. Então, já era um assunto difícil, já foi incluído mais um desafio e, exatamente no início, o professor Valdo disse assim: vocês podem discutir o quanto vocês quiserem, mas eu não vou mudar a tabela. Então, daí, pensa que desafio foi isso, de construir isso. E como a gente transformar um debate tão complexo em um texto. E aí a gente começa a usar, então, algumas estratégias da escrita conscienciológica para conseguir fazer o texto ficar fiel, né? O texto dizer tudo aquilo que ele estava dizendo, mas para que o leitor consiga se transportar para aquela situação. Não, eles debateram isso e aquele amontoado de discussões acabou resultando num exercício, porque a ideia realmente não é mudar a tabela. A ideia era prestar atenção na situação de cada um, como eu estou agora e como eu me encaixo na tabela. Ou como aquela proposição, por exemplo, de ofiexista, intermissivista, ela vai entrar em qual patamar? Ou ela vai... Tanto que uma das proposições foi retirada, porque se chegou ao consenso de que poderia estar em qualquer lugar da tabela. Né? Então, foi um desafio grande, porque ele puxa pelo mental soma. Né? Não é à toa que se chama aquele local de espremedor de cérebros mesmo, né? Que é o tertuliário. Né? Porque a gente tem que puxar pelo mental soma para fazer as construções. Mas a riqueza disso foi eu ler esse capítulo e olhar. Ah, que interessante, aqui eu estou no jejum, aqui eu já estou um pouquinho mais me dedicando rumo ao veteranismo, ou rumo à próxima etapa da escala. Né? Muito interessante. Lembrando que é uma gradação, né? Para você... Dentro da escala evolutiva, para a gente sair de uma condição para ir para outra, a gente não pula, né? Como se fosse pular uma escada, né? De hoje para amanhã. Não, existe uma gradação. E o que faz essa mensuração? São as nossas reciclagens, né? À medida que a gente vai reciclando, a gente vai pulando patamares evolutivos, ou seja, vai subindo os degraus, né? Até que a gente chegue no serenão. Não sei quantas vidas aí pela frente, mas um dia a gente chega lá. E por falar em chegar lá à frente, um dos capítulos é a prospectivologia. Na época, então, foram levantadas, né, projetos, metas. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse capítulo? É isso mesmo. Até a gente tem, né, acho que eu já até falei um pouquinho disso,
mas ele fala, né, nesse capítulo de como a Cognópolis estaria daqui 30 anos. Isso em 2012, né, Rose? Que ele fala desse tema. Então, qual que seria o futuro da Cognópolis, né? Se a gente, no caso, ele faz a pergunta, né? O que se pode imaginar de incremento, né, de planejamento ou de desenvolvimento da Cognópolis para daqui a esse tempo? Então, naquela época, cogitou-se sobre o Hotel Mabu, o Megacentro Cultural, né? Tendo em vista que depois de anos, né, 2014, acho que já surgiu, né, o Hotel Mabu, ele formou, o Hotel Mabu está aí, mas o Megacentro Cultural está ainda em andamento, esse projeto. Mas ele fala muito, né, nesse processo da aquisição de novos terrenos, da expansão mesmo da Cognópolis. O quanto que isso tem se expandido, né, pelos condomínios, né, digamos assim, que já estão aí ao redor, né, da Cognópolis, Asa Norte, Asa Sul, né, Vila Consciência e tudo mais. E da importância desse desenvolvimento da grupalidade. Então, de desenvolver novas instituições conscienciocêntricas, né, que atualmente a gente tem umas 25, mas naquela época não se tinha esse número, né, de ICs. Então, o quanto que isso ajuda, né, cada IC com uma especialidade, o quanto que isso contribui para aproximar, para atrair a pessoa, né, o intermissivista para aquela determinada especialidade. O objetivo é esse. Atualmente a gente tem mais de 800 especialidades da Conscienciologia, no entanto nós temos 25 ICs, né? Quem sabe, né, essa perspectiva ela atinja daqui a alguns anos a criação de novas instituições conscienciocêntricas e inclusive novas dinâmicas, novas atividades que sejam atratoras, não só do intermissivista, mas também como de inversores, reciclantes, né, ou pessoas realmente afinizadas com essa especialidade. Agora, ele sempre fala que a gente tem que pensar grande, né? Como que vai pensar grande? Então, essa é a visão da prospectiva, né, que a gente tem nessas 3 décadas aí, ou seja, aumentar essa infraestrutura, a questão de segurança da Cognópolis, esse tema é muito importante, não é? Então, essa promoção de atividades, né, essa prioridade desse momento evolutivo, né, de você fazer essas ações e assim, chegar nesse objetivo em comum, né, porque você tem uma casinha aqui hoje, aí você vai fazendo um puxadinho aqui, um negocinho lá, daqui a pouco expande, porque o número de pessoas, de voluntários vão crescendo, as atividades, as necessidades, elas vão crescendo também, né? E o importante é o acúmulo desse número de informações que a gente tem, que a gente vai adquirindo, e a partir daí vão surgindo grupos que assumem responsabilidades entre esses projetos. A Cognópolis é uma máquina de projetos, seja ele de projeto de livro, projeto de construção. Então, para a gente conseguir fazer isso tudo, é importante esse processo da amizade, né, que ele traz aí, né, dentro desse processo, que inclusive ele coloca, abre aspas, numa frase, ele diz assim: poderia-se pensar também numa IC da conviviologia, fecha aspas. Então, isso foi tema super importante, né, que a gente tem aí dentro dessas criações de instituições conscienciais. Agora, ao mesmo tempo que a gente vai na prospectivologia para frente, nós também tivemos um círculo que foi a análise, que foi o balanço anual, que foi do período passado, não foi? É exatamente isso. Então, vê como um capítulo acaba complementando o outro, né? O balanço anual da Maxi Proexis foi um capítulo em que todas essas prospectivas foram analisadas até agora. O que está bom, o que a gente já conseguiu evoluir. E o interessante disso é que muitas variáveis foram elencadas. E aí algumas pessoas da plateia, do debate, diziam, não, mas isso aí nós não fizemos nada nesse ano. Mas o mais importante era que existisse a variável para você conseguir fazer a avaliação do balanço mesmo, do balanço anual. E aí, depois desses 40 itens levantados, o debate definiu os 8 mais importantes da CCCI enquanto grupo, né, enquanto comunidade. E ficou muito valorizada a questão das VERPONs, da escrita conscienciológica,
de quanto era importante incentivar mais e mais, de incentivar a criação de novas editoras conscienciológicas, né? Então, teve uma fala muito bonita de um voluntário que disse que vai chegar o tempo em que a gente vai ter associação de editoras conscienciológicas. Então, isso é prospectivologia mesmo. Outra coisa importante para a gente ressaltar é que todo o capítulo de todos os livros do Círculo Mental Somático sempre tem uma seção dedicada a grafopensenidade, a dicas de escrita, erros de linguagem, divulgação de atividades conscienciológicas, porque esse é um dos principais objetivos do Círculo Mental Somático. Muito bem, olha, hoje a gente teve um programa muito especial, eu estou muito, muito contente de estar aqui com as minhas colegas, né, da equipe, Annelise Pelissari, Liliana Scarpari, mais um livro publicado, ano que vem terão outros, né, e a gente Novas vai colegas estarão aqui. Então a gente agradece a vocês que estiveram aqui, né, com a gente, brindando com a gente aqui esse momento. A gente agradece também você que esteve aí nos acompanhando pelos canais, pelas redes sociais, pelas ondas aqui da Rádio RCI. E a gente espera então por vocês semana que vem aqui no programa Entre Livros. Até lá.